Olá! Neste módulo, vou conversar com vocês sobre os resíduos biológicos ou resíduos infectantes gerados no Hemocentro. Vamos começar falando um pouco sobre a definição de resíduo biológico. De acordo com a RDC 222 de 2018, resíduo biológico ou infectante são todos os materiais ou resíduos, com a possível presença de micro-organismos que possam apresentar risco de infecção para as pessoas que estão manipulando esse material e risco de contaminação do ambiente. São os resíduos do grupo A. Este é o símbolo de risco biológico que deve ser usado na identificação de lixeiras, de carros coletores e ambientes onde são armazenados esse tipo de resíduo. O grupo A, que é o grupo de resíduo biológico, ele foi subdividido em 5 subgrupos, A1, A2, A3, A4 e A5. Essa subdivisão foi feita para agrupar os resíduos com características comuns e definir as formas seguras de manejo de acordo com as características e os riscos potenciais que cada tipo apresenta. No Hemocentro, são gerados resíduos dos subgrupos A1 e A4. Antes de falar dos subgrupos A1 e A4, vou falar rapidamente dos demais subgrupos. No subgrupo A2, encontram-se informações sobre os resíduos relacionados a animais portadores ou inoculados com micro-organismos patogênicos. No subgrupo A3, estão incluídos os resíduos provenientes de gestação interrompida e membros amputados. E no subgrupo A5, encontram-se orientações para tratar os resíduos, manejar os resíduos com contaminação por prions. E agora vamos falar sobre os resíduos biológicos dos subgrupos A1 e A4, que são os subgrupos gerados no Hemocentro. Os resíduos do subgrupo A1 são as bolsas de hemocomponentes de sangria terapêutica, as sobras de amostras de sangue, os meios de cultura, culturas de estoque de micro-organismos, instrumentos utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas e os resíduos de manipulação genética. Cada tipo de resíduo deve ser descartado e acondicionado de forma segura. Assim, as bolsas de sangria terapêutica devem ser descartadas sem agulha. A agulha deve ser cortada, deve ser dado um nó no espaguete e a bolsa deve ser descartada em saco plástico branco leitoso, identificado com símbolo de risco biológico. Esse saco deve estar acondicionado em recipiente rígido identificado com símbolo de risco biológico, que são as lixeiras com tampa e pedal disponibilizadas nas áreas de assistência. Como a bolsa de sangria são geradas no ambulatório infusional aproximadamente 1 ou 2 por dia, elas podem ser descartadas junto com os demais resíduos do grupo A4, que geralmente são as gases, as luvas e outros materiais relacionados à assistência do paciente. Para o descarte de bolsas de hemocomponentes no processamento, as recomendações são um pouco diferentes. Como são descartadas várias unidades, devem ser usados sacos duplos, ou seja, um saco dentro do outro. Isso é feito para reforçar e suportar o peso. E deve ser descartado até 30 unidades por saco, o que equivale a aproximadamente 7,5 kg em cada saco duplo. Esse cuidado deve ser seguido para facilitar a coleta e o transporte dos sacos com esse resíduo. E é muito importante acompanhar a coleta feita pela limpadora, pois na ocorrência de rompimento dos sacos, a quantidade de bolsas por saco plástico deve ser diminuída. Outro tipo de resíduo do subgrupo A1 são as sobras de amostras de sangue. Essas amostras devem ser descartadas em galão de plástico rígido com tampa de rosquear, e esse galão deve estar identificado com símbolo de risco biológico. Quando possível, as amostras podem ser descartadas na rede de esgoto, nos laboratórios que houver pia para descarte.
e os tubos vazios devem ser descartados em saco branco. De acordo com a RDC 222, as culturas e estoques de micro-organismos, os instrumentos utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas e os resíduos de manipulação genética devem ser tratados antes de sair do laboratório. A forma de tratamento recomendada é a autoclavação. Após o tratamento, esse resíduo deve ser descartado em saco plástico branco com símbolo de risco biológico. Os resíduos do subgrupo A4 são aqueles gerados na assistência ou nos laboratórios com presença de matéria orgânica, como as luvas, as gases, esparadrapo, bolsas transfusionais pós-transfusão vazias ou com volume residual e seus equipos conectados nas bolsas, além de outros resíduos não pérfuro-cortantes. Esses resíduos devem ser descartados em saco plástico branco leitoso, identificado com símbolo de risco biológico. Esse saco plástico deve estar dentro de lixeira, com tampa acionada por pedal, também identificada com símbolo de risco biológico. A RDC 222 traz uma nova orientação sobre descarte de materiais hospitalares utilizados na assistência e nos laboratórios. Essa orientação diz que aqueles que não apresentam sinais ou suspeita de contaminação química, biológica ou radiológica podem ser descartados como resíduo comum não reciclável, ou seja, em lixeiras com saco plástico preto. Isso quer dizer que as luvas, seringas, gases, vestimentas, equipamentos de proteção individual que não estiverem contaminados podem ser descartados como resíduo comum não reciclável. Aqui eu trago uma informação que consta no Guia de Manejo de Resíduos sobre os efluentes de equipamentos. Esse efluente é uma mistura de sangue com reagentes e solução de limpeza do equipamento. Após análise desse líquido, verificou-se que as concentrações finais de produtos químicos e de material biológico não representam riscos ao ambiente. Assim, o efluente foi classificado como não perigoso, portanto, não requer tratamento prévio ao descarte e pode ser lançado diretamente na rede de esgoto. A coleta interna e o transporte dos resíduos biológicos até o abrigo externo de resíduos é feita por pessoa treinada usando EPIs, como máscara, luva, avental e sapato de proteção. É feita 3 vezes ao dia e sempre que necessário. O resíduo é armazenado no abrigo externo de resíduos do Hemocentro, em ambiente exclusivo para resíduos biológicos, conforme mostrado nessa foto. A coleta externa, que é a retirada do resíduo que está no abrigo externo, é feita diariamente por empresa especializada para coleta e transporte desse tipo de resíduo. Isso quer dizer que eles usam caminhões especiais para transportar o resíduo biológico. Esse resíduo é encaminhado para tratamento térmico por micro-ondas ou autoclavação. E após o tratamento, ele é levado para a disposição final ambientalmente adequada em aterro sanitário. O resíduo biológico representa a maior parcela do total de resíduos gerados no Hemocentro e corresponde a aproximadamente 60% do total de resíduos gerados. Observamos que em 2020 e 2021, durante a pandemia, a quantidade do total de resíduos diminuiu praticamente pela metade, mas a porcentagem de resíduos biológicos e dos demais resíduos manteve-se igual, ou seja, mesmo durante a pandemia, a porcentagem de resíduo biológico manteve-se em torno de 60%. Desde janeiro de 2021, todo gerador de resíduo perigoso deve emitir o Manifesto de Transporte de Resíduos, conhecido como MTR.
O MTR é um documento emitido pelo gerador do resíduo, que acompanha os resíduos desde a saída da instituição, durante o transporte até a disposição final. Essa obrigatoriedade está definida na Portaria número 280, de 29 de junho de 2020, e foi emitida pelo Ministério do Meio Ambiente. E essa portaria define que o MTR é obrigatório em todo o território brasileiro desde 1º de janeiro de 2021. Para emitir esse documento, é necessário acessar o site da CETESB, e para isso, a empresa e os responsáveis pela emissão devem estar registrados na CETESB. Na Unicamp, o GEARE é responsável pelo cadastro e treinamento dos responsáveis por emitir o MTR, que é emitido para os resíduos perigosos, químicos e biológicos. Aqui no Hemocentro, 3 pessoas são responsáveis por emitir esse documento. Nesse documento constam várias informações, que são a identificação do gerador, que no caso é o Hemocentro, a identificação do transportador com o nome do motorista e placa do veículo, a identificação do armazenador temporário, a identificação do destinatário e a identificação do resíduo, ou seja, o tipo e a quantidade de resíduos em quilo. Este é um exemplo de MTR já emitido. Observem que eles têm um número, né? E cada documento emitido vem com uma numeração diferente. E os demais dados que eu citei, o nome do gerador, a identificação do transportador, a identificação do armazenador temporário, a identificação do destinatário, né? E o tipo e a quantidade de resíduos no item identificação de resíduos. E assim eu termino a apresentação sobre resíduos biológicos. E para finalizar, convido vocês para mais uma reflexão. Desde o começo da pandemia, tem havido dificuldade de encontrar diferentes materiais de uso hospitalar e, quando são encontrados, ainda tem um alto custo. Assim, é essencial que esses materiais sejam usados de uma maneira racional para evitar desperdícios. Esse cuidado vai também ao encontro do movimento que cresce cada vez mais na universidade, que é o programa Lixo Zero, cujo principal objetivo é diminuir a geração de todos os resíduos gerados na universidade. Se vocês tiverem dúvidas, podem encaminhar para o meu e-mail claudiave@unicamp.br, podem ligar no meu ramal 18539 e estarei sempre pronta para atender e esclarecer as dúvidas de vocês. Obrigada!